Ok. Olá, meus amigos, muito boa noite. Meu nome é Ernesto Perry. Eu sou da Casa de Estudos Espíritas Fraternidade da CF, que fica em Itaipuaçu, uma casa co-irmã do Gelmo. E aqui estamos muito agradecidos pela oportunidade, pelo convite de estarmos debatendo, conversando, um grande bate-papo fraterno. Hoje vamos falar sobre as leis morais. Então, já nos preparativos, vamos começar a fazer a leitura de harmonização e a prece inicial, ok? Que Deus ilumine a cada um de nós. Do livro de Senira Pinto, Procure ver o lado bom. Se você for humilde, se for puro de coração, não verá senão o bem e o bom em toda parte. Compreenderá que muito aprendemos a toda hora e com qualquer pessoa, quando temos vontade de fazê-lo. Muitos volumes suntuosos contêm objetos sem valor, e muitas coisas simples, sem apresentação pomposa, quantas vezes envolvem joias preciosas. Só a humildade é capaz de descobrir valores. O orgulho constrói para si um cascorão mental tão duro que impede que a luz verdadeira penetre. O orgulho deforma a alma. Afasta tudo que não tem aparência requintada e não lhe leva algo para seu próprio proveito. O orgulho só ama as coisas materiais. O humilde, o que reconhece em si a essência de Deus e reverencia essa dádiva do Criador, dá-se em reserva ao serviço do Cristo, não indagando se aquele a quem vai servir mereceu ou não a sua ajuda. Só vê o lado bom das criaturas e das coisas. Por isso não se recusa nunca a servir. Tanto lhe apraz subir como descer, contanto que esteja trabalhando. A humildade cria sensibilidade e nos coloca em estado de alerta para o atendimento. Capacita-nos a entender mais, abre as portas do coração para dar guarida aos bons sentimentos. Derrama amor e nada pede para si. A humildade, ligada ao amor, executa a tarefa sublime do Cristo, mostrando-nos sempre o lado bom de tudo. E assim, meus amigos, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em pleno sábado de carnaval, envolvido em questões tão mais sublimes, tão favoráveis, tão enobrecedoras para o engrandecimento, para o refletir, para a transformação de cada um. Que Deus e os bons espíritos, que os mentores do GELV, os mentores da CF, possam nos intuir, possamos fazer uma apresentação adequada, equilibrada, positiva. Fique conosco hoje sempre, graças a Deus. Meus amigos, vamos começar o estudo, um bate-papo sem eco, porque só eu estou falando, e vamos falar sobre as leis morais. As leis morais que estão na parte terceira do Livro dos Espíritos. E poderíamos, para começar a falar nas leis morais, falar o que vem a ser as leis morais. Ora, as leis morais, também chamadas divinas ou naturais, são leis que foram criadas por Deus, o Deus Pai, o Deus Criador de tudo no universo. Quando Deus criou o universo, Deus programou as leis tão
podemos dizer, perfeitas quanto ele, e as registrou no universo, de forma que elas aconteçam automaticamente. Portanto, quem espera que quando nós desencarnarmos, nós venhamos encontrar um tribunal de júri do outro lado, não é assim que funciona. A própria vida, a própria natureza, essas leis que foram entranhadas no universo, elas vão dar a reciprocidade e a resposta automática em leis físicas de causa e efeito, em leis morais de ação e reação. Vamos entender isso. Para a ciência, para os cientistas, para os físicos aqui na Terra, para toda ação existe uma reação correspondente. Se eu pegar uma bolinha de determinado peso e atirá-la contra uma parede com determinada força, essa bola ela vai retornar para mim com a mesma intensidade e força e peso. Isso quer dizer que todas as nossas ações de vida que nós fizermos a nós próprios, e vamos entender essas ações, coisas positivas e coisas negativas, que nós fazemos muitas vezes pela nossa ignorância ou desconhecimento. Tudo que nós fizermos vai ser devolvido para a gente por quem? Pela vida, pelo universo, através das leis de ação e reação, que são leis físicas, e causa e efeito, para que elas são reações morais. Para cada causa que eu praticar em algum momento da minha vida, ou das nossas vidas, nas sucessivas reencarnações, na infinidade dos tempos, ela retornará para a gente como merecimentos, conhecimentos, ou como de forma depreciativa. E aí temos que entender que essa lei ela é fundamental, não como punição, mas é uma lei educativa. A lei de ação e reação e causa e efeito, que é uma lei moral, elas são educativas. Já pensou será que nós aprenderíamos se os espíritos chegassem para a gente perante um erro e falassem: ai, Ernesto, que coisa feia que você fez. Isso está muito errado, não é assim que se faz. Será que a gente aprenderia? Alguém acredita nisso? Então, essas leis morais, divinas ou naturais, elas são fundamentais para que em algum momento das sucessivas reencarnações nós venhamos a passar por alguma dificuldade, por alguma dor, por alguma doença, por alguma situação, para que nós venhamos a entender que aquilo que nós praticamos no passado, do qual nós não nos lembramos nesse momento, era algo ruim. Então, para o crescimento espiritual, isso vai trazer benefícios educativos incontestáveis. Incontestáveis. Jesus, para alguns, ele falava: a tua fé te curou. Para outros, ele falava: a tua fé te salvou. Algum enigma por trás deve ter. Aqueles que passavam por dificuldades e procuravam Jesus, Jesus só curava aqueles que era possível fazê-lo dentro das leis divinas. Jesus não iria derrogar, mas para alguns ele falava: a tua fé te curou, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, você passou pela expiação, pela dor, entendeu que aquela dor
era necessário para crescer, aprendeu com aquilo e jamais vai voltar a errar. E para outros ele vai falar: a tua fé te salvou. Vá, mas não voltes a pecar para que não te aconteça algo pior. Ou seja, para alguns passaram pela expiação e as marcas perispirituais foram resolvidas. Mas se não aprendeu, poderá voltar a cometer infrações iguais ou maiores que cometeu no passado e que ocasionaram essas dores. Então é fundamental, meus amigos, que a gente entenda que para cada evento que acontece na nossa vida é um alerta. Uma dor, uma doença, um sofrimento, um percalço, todos eles são passíveis de evolução. Todos foram ocasionados por nós mesmos, pela nossa destemperança, pelo nosso desaviso, pelo nosso comprometimento, pelo nosso erro. E agora a vida está nos dando a oportunidade de mudarmos as nossas condutas. Então, as leis morais, divinas ou naturais, elas acontecem de uma forma automática. É bem verdade que quando a gente desencarna, podem ter agravantes ou atenuantes a elas agregadas, que vão estar relacionadas ao nosso nível de conhecimento, ao nosso nível de integridade, ao nosso nível de desconhecimento daquele ato, e aí vão ter atenuantes ou agravantes. Mas, continuando, outra pergunta interessante: onde estão escritas essas leis? E lá na questão 621 do Livro dos Espíritos, fala na consciência. Deus criou a todos os seus filhos de uma forma idêntica, simples e ignorantes, mas colocou no consciente de cada espírito os seus melhores atributos, os melhores atributos divinos, para que nós venhamos a evoluir pelos nossos próprios esforços. Portanto, os atributos divinos foram colocados de uma forma embrionária. E as leis divinas também. Porque se colocasse as leis divinas plenas de conhecimento e os atributos morais de Deus, ora, nós já seríamos perfeitos. Não precisaríamos reencarnar sucessivas vezes. Como a humanidade teve conhecimento dessas leis? Isso é muito importante. Desde o primeiro ser, sempre foi um sentimento instintivo, a presença, a devoção, o cultuar algum ser ou algo superior, desde o primitivismo. E nós estamos no segundo ciclo de provas e expiações. Então sempre se cultuou algo, alguém. Passando para o período neolítico, já para o ciclo de provas e expiações, se cultuavam vários deuses. Mas, na verdade, Deus sempre foi o mesmo, sempre foi um. Nós que o víamos de forma diferente pelo nosso nivelamento evolutivo. Mas eis que precisavam avançar, e através de Abrão houve uma consolidação, um movimento de consolidação do politeísmo, o culto a vários deuses, para o monoteísmo, que acabou sendo realizado por Moisés. Moisés foi a primeira grande revelação para a humanidade. Ele nasceu entre os hebreus, mas ele não veio para os hebreus, ele veio para a humanidade. Trazer as leis divinas, através dos 10 mandamentos. E fica claro que os 10 mandamentos é uma questão, o número 10 não tem nada de cabalístico, aparentemente assim foi a forma pedagógica de trazer, pela melhor compreensão e intelectualidade do tempo e a cultura de cada um. Os 10 mandamentos, a primeira grande revelação para a humanidade, lá pelos idos 1300, por aí vai, antes de Cristo. Passado esse período veio Jesus. E Jesus não veio derrogar as leis mosaicas, veio dar-lhes cumprimento e trazer outras informações complementares
também proporcionais à intelectualidade da época, ao nível de conhecimento. E Jesus as fez, assim fez. Subiu no Sermão do Monte e proferiu as bem-aventuranças, que era uma atualização das leis divinas mosaicas atualizadas para aquele momento. Jesus foi considerado a segunda grande revelação para a humanidade. Jesus veio entre os judeus, mas não veio para os judeus, veio para a humanidade. E depois, a terceira revelação foi a codificação, o Espiritismo, o Consolador Prometido. Olha, meus amigos, o Espiritismo, como grande revelação, terceira grande revelação para a humanidade, não veio para os espíritas, veio para a humanidade e veio decodificar, atualizar as leis divinas em novas e mais claras leis. E essas que nós vamos abordar hoje aqui. Poderiam alguns perguntar, mas, vixe, para que eu preciso saber das leis divinas, morais e naturais? Porque nós precisamos dessas leis. Essas leis balizaram e balizarão toda a nossa conduta divina para toda a eternidade, visando a perfectibilidade, entendendo a perfectibilidade como um processo de nos aperfeiçoarmos, porque fomos criados por Deus ignorantes lá atrás, mas para sermos perfeitos lá na frente. E se nós não conhecermos essas leis, no sentido de aplicá-las, se elas não desabrocharem em nós teremos muita dificuldade ou mais dificuldade para evoluir. Ok? Isso é fundamental. Vamos agora passar para cada uma dessas leis. Eu tenho a impressão que hoje a gente está adiantado no bate-papo e qualquer dúvida a gente volta a esclarecer qualquer questão. As leis morais, que vieram também em 10, respeitando a mesma didática de Moisés. Nós temos a lei de adoração, a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei da conservação, a lei da destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei da liberdade e a lei de justiça e amor e caridade. Todas essas leis, elas estão intimamente ligadas. Parece, quando a gente está falando de uma, que a gente está falando de outra, mas é porque elas são assim, elas são perfeitas e completamente entrelaçadas, de forma que todas ocorram levando os seres humanos encarnados e os seres espirituais desencarnados num processo contínuo evolutivo. Sim, nós evoluímos continuamente, ora na matéria e ora na espiritualidade. Mas na espiritualidade, pela nossa própria capacidade de emancipação, nossa capacidade ampliada de olhar para o passado e ver as sucessivas reencarnações que nós tivemos e aquilo que nós fizemos de mal ou de positivo, sabendo, desencarnados, aquilo que precisamos fazer no futuro para evoluirmos. Quando estamos reencarnados, a cada ciclo, a cada período, existe o véu do esquecimento, para nós não nos lembrarmos os modelos daquilo que nós praticamos, para que nós venhamos a vivenciar outros modelos e conviver com seres que praticamos o mal no passado. Se nós tivéssemos essa lembrança plena, como é que a gente ia começar ou recomeçar a conviver com essas pessoas, a aprender a amá-los? Como? Então, esse esquecimento do passado é fundamental para que a gente possa evoluir pelos nossos esforços. Apesar de estudarmos, trabalharmos e aprendermos a espiritualidade e evoluirmos constantemente, porque o progresso é constante, a prova necessariamente se dará na matéria.
Porque nós podemos aprender na espiritualidade, mas quando a gente vem habitar um corpo denso, cheio de sensações, cheio de estímulos, cheio de oportunidades boas ou não tão boas e, portanto, fruto das nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio, nós podemos errar, como frequentemente erramos. Então, a prova é na matéria, é na Terra, e por isso precisamos da reencarnação. Reencarnação para evoluir. Começando a falar da lei de adoração, ora, meus amigos, adoração é algo que, como falamos, sempre desde da primeira reencarnação, da primeira encarnação nossa, sempre tivemos na nossa consciência a devoção a algo ou a alguém, um respeito, sem saber o que era. E praticávamos, em função disso, sacrifícios. Sacrifícios ofertando frutas, ofertas de animais e sangue de animais, ofertas de seres humanos, para agradar a divindade ou as divindades. Mas falamos antes, a divindade sempre foi a mesma. Deus sempre foi único. Não pode existir nem outro Deus, porque senão esse outro Deus, que seria mais perfeito do que o outro, não existe outro Deus, nem e muito menos o antagonista de Deus, que teria os poderes macabros igual Deus para prejudicar. Não, não existe. Existe Deus e existem os desvirtuamentos do homem encarnado ou do espírito encarnado, melhor dizendo, ou desencarnado. Então, esses sacrifícios eram um período do politeísmo, onde se cultuavam vários deuses pela miopia espiritual e pelo nível evolutivo que tínhamos, que foram convergindo gradativamente para um Deus único. E aí a figura de Abraão e de Moisés, bastante importante para a humanidade. E esses sacrifícios, essas ofertas, elas foram gradativamente sendo espiritualizadas, porque elas passaram a ser através da prece, através da contemplação. A contemplação, meus amigos, é algo divino. Contemplar o céu, as estrelas, o sol, o mar, a lua, os mananciais, a natureza, o oceano. Isso é divino, porque quando a gente contempla, nós nos submetemos e refletimos na grandiosidade de um grande arquiteto no universo para fazer isso tudo. Algo muito acima de qualquer capacidade que tenhamos. Então, a contemplação é importante e podemos afirmar que a contemplação, na acepção da palavra, ela pode ser uma prece e bem vista aos olhos de Deus. Mas a vida contemplativa, ela é perversa. Nós nos isolarmos do mundo para não nos aborrecermos, nós nos isolarmos do mundo para não conviver com ninguém, fatalmente vai entrar em conflito com a lei de sociedade que iremos ver lá na frente, porque precisamos do próximo tanto para nós ensinarmos como aprendermos. E nós aprendemos, na maioria das vezes, com um contraditório, com aquele outro. Então é perigosíssima essa vida contemplativa em que se isola do mundo, porque é quase que afirmar que é perder uma oportunidade reencarnatória. Temos também a adoração exterior, aquela em que vamos as práticas farisaicas que sempre existiram e podem continuar existindo. Quem somos nós para apontar o dedo? Mas aqueles que rezam, vibram e pregam apenas da boca para fora, sem que haja sentimentos sinceros para nos religarmos
ao nosso Pai maior, nosso Pai Deus. E como nós nos religamos a nosso Pai Deus? Através das preces. E as preces são ferramentas importantíssimas para nós pedirmos colo, deitarmos nossa cabeça no ombro do nosso Pai. Sim, nosso Pai Deus, não é a divindade Deus. Ele é o organizador do universo todo, nosso Criador, mas Ele é nosso Pai. Eu posso deitar no colo do meu Pai. Eu posso conversar com Ele constantemente, de uma forma mais coloquial e não tão formalista. Eu posso pensar nele mais vezes durante o dia, pensando em coisas boas, agradecendo. E a prece, ela tem ela é fatiada em 3, é a estrutura da prece, que é pedir, agradecer e louvar. Meus amigos, pedir, frequentemente, nós pedimos coisas absurdas, coisas quiméricas, coisas materiais, coisas que não precisamos, coisas que Deus não vai nos ajudar, porque Ele sabe que se Ele ceder aquilo para um filho seu, aquilo vai fazer um mal e não bem. Outra questão, nem tudo que a gente acha que precisa, a gente precisa. E muitas vezes a gente acha que precisa num tempo nosso, e o tempo de Deus é diferente. Que deveria ser a nossa ação para com nossos tutelados, nossos filhos. Não devemos e não podemos dizer sim para tudo. Devemos ensinar. Porque aquela criança, ela não tem capacidade de discernir ainda completamente o que é bom e o que é mal para ela. O que é bom para a cabeça dela? É ficar a noite toda nas redes sociais, no game, ir para a rua, dormir na rua. Ora, não ir para a escola. Não é o correto. E os pais estão ali, os tutores, justamente para balizar e conduzir. Dizer o não, ou dizer o sim, e dizer o porquê e em que tempo, que é o que Deus faz conosco. A prece continua na outra etapa, o pedir. Nós podemos pedir saúde, força, fé, clarividência para vermos os obstáculos e ultrapassarmos. Podemos pedir pela saúde de alguém, podemos pedir força para nós ultrapassarmos as nossas dificuldades. As coisas materiais, essa barganha com Deus, é um episódio triste da humanidade terrestre. Pedir. Agradecer é a outra parte. Agradecer, deveríamos agradecer sempre por tudo. Por mais um dia, por mais uma noite, por mais uma manhã, por mais um ano que passou, por mais uma oportunidade que temos de nos tornar pessoas melhores. Agradecer e que saibamos entender as dificuldades que aparecem para o nosso crescimento e crescer com elas. E a outra métrica, a última métrica, que é reverenciar. E o reverenciar está muito dentro daquilo que falamos na contemplação, que é um ato de respeito, devoção, submissão. Submissão à grandiosidade, ao poder, à maestria, ao grande arquiteto, ao nosso Pai, um sinal de respeito. Então, basicamente, a lei de adoração é isso, em resumo, em linhas gerais. Obviamente, meus amigos, temos que falar que cada lei dessa daria um trabalho, ou dá um trabalho, e temos o trabalho de cada lei dessa pronta, que dá para detalhar mais cada etapa e conversar melhor. Mas aqui a gente tem que fazer um apanhado. Então, estamos fazendo um apanhado daquilo que cabe melhor na cabeça da gente. A lei do trabalho, a segunda lei, a lei do trabalho é algo que está dentro da gente, que nos impele para frente, que nos empurra, faz com que a gente venha a procurar situações para crescermos. Eu estou aqui com a minha cola em tópicos, porque senão eu falo e passo horas falando. Então eu tenho que ter esse regramento. Então essa lei do trabalho, nós temos uma consciência de que nos falta algo. Então nós precisamos trabalhar para conseguir
os meios de conservação, que a gente vai falar à frente, os meios para nos sustentar e sustentar aqueles que dependem de nós. E justamente a lei do trabalho vai nos impulsionar a buscar melhorias, buscar evoluirmos, buscar estudar mais, progredir, nos impulsionar para frente. E está indo ao encontro da lei do progresso, porque tudo tem que evoluir, e nós também. E a evolução se dá intelectualmente e moralmente. Infelizmente, ela não acontece ao mesmo tempo, o que cria desnivelamentos, principalmente quando a intelectualidade ela vai muito além e as pessoas utilizam, altamente intelectuais com moral baixa, utilizam o conhecimento e a intelectualidade para subverter a ordem e subverter os seus irmãos mais enfraquecidos. Então, a lei do trabalho nos impulsiona a evolução, nos joga para frente, para crescermos constantemente. Obviamente, temos que ter limites, como o repouso, que é fundamental, repouso para o corpo, não para o espírito, mas para a entidade física nossa, assim como o balizamento, a equação em nossa vida, enquanto nós temos forças, para diferenciar trabalho de emprego. Em sendo o trabalho toda ocupação útil, o emprego passa a ser a ocupação necessária para a sobrevivência, para a subsistência. E durante as nossas forças, nós deveríamos ter uma equação para nós nos divertirmos, para nós trabalharmos pelo próximo, para nós trabalharmos para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução intelectual, e aí se dá através da disciplina. E, infelizmente, nós somos extremamente indisciplinados. Particularmente eu, a gente não deve falar de si mesmo, eu trabalhava 17 horas por dia. Precisei passar por um baita de um acidente e ser afastado, porque senão eu iria desencarnar muito antecipadamente. Então, o repouso e o equilíbrio, a equalação de vida são fundamentais, assim como a presença dentro do lar, para bem gerir aqueles que nós nos comprometemos na espiritualidade. Mas essa questão de diferenciar o trabalho do emprego, ela vai acontecer a vida inteira, a nossa vida material inteira. E quando nós nos aposentamos do trabalho, nós fazemos jus a um repouso pelos anos, os anos de intensiva luta para a sobrevivência. Mas, meus amigos, não adianta a gente parar de trabalhar naquilo que era obrigação nossa para a subsistência e deixarmos de termos objetivos. O trabalho pode continuar. Nós podemos continuar tendo metas e objetivos e trabalhando para o bem comum, para a sociedade, para o nosso próximo, para os nossos entes queridos, para os desconhecidos, doando nosso tempo. E esse trabalho vai trazer uma recompensa muito mais relevante para o nosso crescimento espiritual. Então, vamos diferenciar trabalho de emprego. O trabalho sempre teremos possibilidade, independente da idade que tenhamos. Independente. Até uma prece, não podemos sair da cama, vamos rezar para o próximo, vamos pensar possível, vamos ceder fluidos. Lei da reprodução, uma lei extremamente importante. Podemos afirmar que a reencarnação é talvez o maior gesto de amor e respeito de Deus, nosso Criador, nosso Pai, para com seus filhos. A reencarnação como possibilidade legítima de voltarmos à matéria em expiações para resgatar aqueles erros do passado e consertá-los, bem como evoluir e aprender, tantas vezes quanto forem as necessárias para o nosso crescimento. A reencarnação é uma lei de amor, é uma lei educativa, é uma lei que Deus, na sua
na sua magnitude, na sua benevolência, não impõe prazos ou períodos para fazer isso. Nós temos a eternidade. Porém, quanto mais devagar avançarmos, mais teremos que conviver com mundos, com violência, com dificuldades, com dores, com sofrimentos. Pasmem, sofrimentos nossos e sofrimentos daqueles que nós amamos. Porque nós passarmos por sofrimento, e eu falo por mim, é muito mais fácil e muito mais causa de minimização, e vou ultrapassar, do que um ente amado. E quando um ente amado seu sofre, o seu sentimento de impotência é muito grande, de não poder ajudá-lo a crescer, de não poder minimizar sua dor. Então, é isso que tem em jogo. A gente evolui mais rápido, rumo à felicidade, e, portanto, cada vez mais longe das dores, doenças, dificuldades, ou mais devagar. Mundo de provas e expiações é um mundo onde o mal predomina sobre o bem. Mundo de regeneração é um mundo onde o bem sobrepõe ao mal, e o mal não é tão grande, porém o mal ainda existe, de alguma forma. E, portanto, são mundos que ainda temos necessariamente algo a expiar dos nossos erros do passado. Então, a reencarnação é divino, é soberano, e nós só conseguimos reencarnar com a reprodução, que é a lei da reprodução, que oportuniza via biologia, via organismo e relações biológicas, que os seres espirituais venham e tenham as mesmas oportunidades evolutivas que nós tivemos. Então, isso é muito importante. Podem falar, mas tem outros meios que hoje pode vir do laboratório. Sim, mas a matéria-prima ainda continua sendo biológica. E essa é a forma que estimula a vida dos espíritos para que eles evoluam assim como nós. Ora, isso vai balizar a população do globo. A quantidade de espíritos reencarnados tem, acreditamos, uma cota, um limite diante do espaço físico que temos. Por isso que temos também desencarnes constantes, nascimentos constantes, desencarnes em massa para limpeza mais rápida. Mas temos que falar alguma coisa que está no livro dos Espíritos, que são os obstáculos à reprodução. Um casal que tem um filho, tem 2 filhos, hoje em dia se utiliza muito planejamento familiar. Antigamente era normal ter 10 filhos, hoje não é. Hoje até é difícil a sobrevivência. Então o planejamento é necessário. Mas existem aqueles que não podem ter filhos e outros que não desejam, assim como a sensualidade, a sexualidade exacerbada, aqueles que querem fazer sexo por fazer, assim como a poligamia, e a poligamia está mais longe do amor real e mais perto do instinto animal. Esses são entraves para a vinda de novos espíritos. E eis que surge, para os filhos abandonados, aqueles que não querem ter filho, aqueles que não planejaram, casais homoafetivos, numa responsabilidade extremamente importante, que é acolher, que é dar o lar, que é orientar, dar amor, dar morais, valores morais, independente do sexo que tenham. Então, o casamento, e podemos tirar o nome casamento, mas a junção, a união, qualquer que seja, ela é extremamente estimulada. Mas mesmo um casal, ele não vai fazer filho toda hora, porque hoje entendemos que a relação com o amor, existe uma troca sinérgica de energias, em que vai fazer com que aqueles seres que se amam tenham uma reposição, uma troca fluídica energética e acordem felizes para seus embates de luta, de vida. Agora, aqueles onde não há amor,
não existe só o casal fazendo as relações sexuais. Podem existir vários espíritos também viciados em sensações por trás. E isso pode, não o termo denegrir não, pode sugar as energias vitais, pode trazer processos obsessivos severos, pode trazer acompanhamentos espirituais que vão atrapalhar sua conduta de vida. Então, esses sim são entraves à reprodução. Vamos passar para a lei de conservação. Falamos da lei do trabalho, que nos estimula a avançar constantemente, a estudar para que possamos galgar posições melhores de trabalho, condições melhores. Isso faz parte do progresso. Mas a lei de conservação, ela é importantíssima para a preservação da espécie. Preservação e conservação da espécie. E vemos isso claramente nos reinos, reino animal, em que os animais se protegem, os animais se escondem, os animais traçam a sua estratégia para caçar. Então, tudo isso visando a sobrevivência das espécies. E os seres humanos também têm essa lei de conservação, porque se não tivesse, os riscos dos altos flagelos, os riscos dos suicídios seriam muito maiores do que eles são hoje. Eles estão crescendo e crescendo muito em função de descompassos, de destemperos, de síndromes, desorganizações mentais, comportamentais, que afetaram o discernimento normal e pelo desespero podem ocasionar, assim como as obsessões. Mas os meios de conservação em vias normais, essa lei de conservação, visa a preservação da espécie. E aí nós temos os meios. Como nos conservarmos? Nós temos os meios legítimos e naturais, que é a condução natural, que é a utilização dos mecanismos lícitos, organizados dentro da natureza, ou aqueles subterfúgios que podem ocasionar nos desmatamentos, nas poluições, no empobrecimento dos alimentos, no crescimento desordenado de animais, com hormônios também. Isso faz com que os alimentos passem a ser mais pobres e não nutrir como antigamente. Ora, aqueles que utilizam desses subterfúgios visando auferir ganhos serão responsabilizados. No meio da lei de conservação também fala dos bens terrenos. Pela lei do trabalho, quando nós somos estimulados a não nos acomodarmos, avisando evoluir e crescer, como consequência podemos gerar e auferir ganhos e, portanto, conseguir melhorias, confortos e bens materiais. E a lei da conservação, ela fala justamente isso, que nós temos o necessário e o supérfluo. O necessário é aquilo que nos basta para viver, e o supérfluo é aquilo que excede. Ora, Deus não condena o uso daquilo que licitamente, mesmo que seja supérfluo, nós conseguimos como produto do nosso trabalho. Mas nos chama a atenção para que nós não venhamos a viver para os bens. Porque tem pessoas que perdem a saúde visando conseguir os bens, mas que nós utilizemos os bens para bem viver, dando uma causa justa a cada um deles. Vamos repartir, dividir, vamos ajudar o outro. É para reflexão. E aí o livro dos Espíritos fala do necessário e do supérfluo. A lei da destruição, meus amigos, o nome assusta, mas a destruição é necessário a modificação dos movimentos cíclicos do orbe terrestre para que novas vidas venham. O nosso corpo vai e outros vêm. É necessário que se destruam vegetações para que novas criem ou cresçam de uma forma mais evoluída. E essa lei de destruição, ela abrange os reinos mineral, vegetal, animal e hominal.
E nominal, ela visa a questão dos flagelos destruidores, como a pandemia, para fazer os desencarnes coletivos de uma forma rápida, aquilo que deveria centenas de anos, proporcionando para a gente uma evolução mais rápida, mais ágil. Então, a lei da destruição, ela não é ruim, ela é fundamental para a renovação dos seres, das condições de habitabilidade, para que possamos, em sociedade, crescer e evoluir em conjunto, cada vez mais. Lei de sociedade. A lei de sociedade é maravilhosa. Todos os indivíduos têm ela dentro de si, como todas as leis, e precisamos viver em sociedade, em grupamentos para conviver com o contraditório, onde o mais forte ensina o mais fraco, onde o mais inteligente ensina o menos inteligente, onde possamos entender, conviver com aqueles que pensam diferente, independente do nível intelectual ou de experiência reencarnatória, que muitas vezes podem nos ensinar muito. Então, é fundamental essa necessidade de vida social para o aperfeiçoamento, porque nós temos compromisso conosco, com o nosso progresso, com os nossos entes queridos, com o nosso próximo, com o nosso próximo que nós não conhecemos, dentro da família universal, e com o planeta para evolução constante. E evolução para que a gente entre na lei do progresso, porque na lei do progresso, todos os encarnados, desencarnados, os reinos animal, mineral e vegetal, tudo tem que evoluir sempre, evoluir continuamente. Isso está dentro da marcha do progresso, a evolução da civilização. Vamos olhar lá para trás, quando éramos povos degenerados, as civilizações, quando éramos primitivos, porque já fomos seres primitivos, e hoje estamos mais evoluídos do que éramos, mas estamos muito longe do que precisamos chegar. Então, esse progresso é fundamental, a evolução de tudo, dos nossos comportamentos, da sociedade, das leis, das condições de habitabilidade e das condições das relações humanas, cada vez mais fraternas. Lei de igualdade e lei de liberdade. A lei de igualdade, meus amigos, é fundamental para entendermos que todos nós, perante Deus, somos iguais. Homens, mulheres, todos os seres. As distinções, quem faz são as leis dos homens, são as culturas. Mas perante as leis divinas, todos nós temos os mesmos direitos. Mas apesar de nós sermos iguais, nós temos liberdades diferenciadas, porque assim, eu não posso exercer minha liberdade plena, porque entre tendo o mesmo direito do outro por ser igual, o meu direito termina onde começa o do próximo. Portanto, apesar de eu ser um ser livre, eu tenho que exercê-la com moderação, porque senão eu vou passar a agredir o espaço do outro. As desigualdades das aptidões estão relacionadas aos ciclos evolutivos individuais de cada um. Aquilo que nós vivenciamos no passado, pode ser que o outro não tenha vivenciado tudo aquilo, seja um espírito mais novo. As provas da riqueza, da pobreza, são momentos de evolução e crescimento, provas e expiações que precisamos passar. A prova da riqueza e da pobreza são extremamente difíceis. E entender que todos temos direitos iguais. E dentro da lei de liberdade, que já falamos alguma coisa, o conceito de escravidão mudou. Escravidão não é só aquela escravidão que tivemos há muito pouco tempo atrás, que tínhamos empregados, escravos, que eram animais para nós, que nos serviam. A escravidão hoje é todo o cerceamento das liberdades do próximo. O cerceamento da liberdade de pensar, de ir e vir, de estudar, de escolher, de exercer o seu livre-arbítrio. Falando em livre-arbítrio, a gente tem que entender que o livre-arbítrio dos nossos filhos, por eles não, quando crianças, por eles não terem a capacidade intelectual ainda desenvolvida e plena, o livre-arbítrio deles é o dos pais, que deve zelar pelo melhor
melhor conduta e aprendizado e ensinamento para eles. Mas a partir de determinada idade, quando eles têm a livre capacidade de pensar, o livre-arbítrio passa a ser deles, mas também as consequências de seus atos. É importante falar isso. Então, todos nós deveríamos ter, dentro do ensinamento moral, os comportamentos que desejarmos, mas também colheremos aquilo que desenvolvermos, aquilo que plantarmos. E a última lei, que é a lei de justiça, de amor, de caridade, que é a mais importante de todas, que abrange todas as outras. Sabedores que temos uma justiça infalível, que não podemos minimizar a justiça dos homens, que ela é parcial, que a justiça de Deus, ela é infalível. Isso deveria nos trazer uma calma, um equilíbrio diante das dificuldades, diante das aparentes injustiças materiais aqui na Terra. Nada acontece sem que seja do conhecimento de Deus. Direito à propriedade, aquilo que legalmente ou licitamente adquirimos e conseguimos, como empréstimo, porque não temos nada, somos usufrutuários de tudo aquilo que nós conseguimos materiais, inclusive os cargos. Ninguém é presidente ou é ministro, nós estamos, e como estamos num momento de concessão divina e numa provação, e portanto deveríamos fazer o melhor visando o bem comum e não o nosso bem. Justiça, amor e caridade, entendendo a caridade como o amor em movimento, o amor ao próximo. Nós deveríamos nos preocupar mais com a felicidade do próximo, porque nós somos incapazes, incompetentes para fazer a nossa própria felicidade, sem que seja a felicidade do outro. Nós só seremos felizes quando torcermos pelo próximo, quando torcermos pelo gol do outro, quando ajudarmos naquilo que for possível. No a aprovação, a expiação, devemos ajudar naquilo que tiver em nossas mãos. Devemos ter caridade a nós, utilizando bem a reencarnação para nos melhorarmos e expiarmos as nossas faltas, mas ao próximo trazendo bem-estar, ao amor, ensinamento, apoio, comiseração. Trazendo um amor fraterno, um amor de irmão dentro da parentela espiritual. Então, meus amigos, as leis morais, fizemos um resumo delas, elas são fundamentais para nós refletirmos como nos portarmos diante da vida. E que vida é essa? Da vida material e da vida espiritual. Sim, porque quando nós desencarnamos, nós não vamos virar anjos, nós seremos exatamente o que somos hoje. Não seria mais lícito, mais inteligente, mais lógico nós começarmos, a partir do conhecimento que nós temos, a tentarmos sermos seres, espíritos encarnados que estamos, mais condescendentes, mais fraternos? Será que nós não colheremos mais amanhã? Será que nós não evoluiremos mais rápido? Será que nós não teremos condição maior de darmos maior apoio à humanidade encarnada terrestre ou aqueles desencarnados que necessitam? Estamos num campo de batalha. A batalha é para nos tornarmos pessoas melhores. Vamos aproveitar esses momentos. Vamos refletir. Não vamos desperdiçar como se fosse uma vida contemplativa. Não vamos exacerbar o egoísmo, a vaidade, para que tenhamos uma vida mais importante, porque nos achamos mais importantes que os outros. E não somos. Somos iguais. Temos os mesmos direitos. Temos a igualdade natural.
que Deus nos legou. Que todos, independente da veste material, ou dos cargos, ou da posição social que ocupa, todos nós estamos e não somos. E só levaremos para a espiritualidade não os bens materiais, mas aquilo que amealharmos de questões e valores intelectuais e morais. Ok, meus amigos, eu agradeço muito ao Gelv. Estamos dentro do horário e vamos agradecer numa prece de encerramento pela oportunidade, pelo amparo da espiritualidade, pelo amparo dos mentores do Gelv, pelos mentores da SEF, pelos nossos mentores, amigos, familiares desencarnados. Que toda essa ponderação, essa reflexão tenha sido de valia para alguém ou para alguns e que possamos lutar para sermos melhores a cada dia. Que Deus proteja a cada um de seus filhos. Que possamos cada vez mais interagir, nos religar dia após dia. Obrigado por tudo. Que assim seja, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, agradecemos imensamente pela caridade do Gelv, aos amigos gentis que trataram não só do convite, como do espaço, como das questões operacionais. Que Deus ampare a todos, que todos possam levar a paz para dentro de seus lares, a fé, a esperança, a luz, no momento que estamos tanto precisando. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Até a próxima. Graças a Deus.